presidente, como eu sempre falo primeiro, quase sempre, hoje eu resolvi ficar para o final, porque muitas vezes é melhor você ouvir do que falar. Mas, senhor presidente, nós vivemos tempos difíceis e absurdos. Difíceis porque é um tempo de dor, é um tempo de perdas. A cada dia, fruto do Covid-19, grandes nomes de expressão nacional, na nossa arte, na nossa cultura, deixam o nosso convívio. Como foi o caso agora do Aldir Blanc e também do Migliaccio. E nas proximidades da gente, tem sempre alguém que adoece de Covid, notícias de perdas por Covid. Então, não tem dia que aconteça e você não viva uma tristeza profunda. E o mais grave, que isso ainda vai perdurar por algum tempo. Por algum tempo. E se você foge para ver o noticiário, quer seja de rádio ou televisivo ou na internet, o único tema mais relevante de dor é a Covid. Se eu sair desse tema, vamos para o tema econômico e social. A crise econômica e financeira é brutal. Veja, senhor presidente, a gente pega um pouquinho de fôlego, porque o preço do barril do petróleo passou a ser R$30, 30 dólares. Dólares. 30 dólares, já que estava 27. Não, teve 31, agora está 31,78. Eu fiz hoje uma provocação a um amigo comum, Luiz, que eu disse o seguinte: aquele corte da OPEP de 10 milhões de barris dia, ele se deu a partir do primeiro dia de maio. E eu disse a ele que ainda em maio o barril vai chegar a 40 dólares. Porque os investidores internacionais não se remuneram abaixo disso. Muitos países que têm a sua proteção por conta de bases americanas e coisa e tal, também levam em consideração o preço do barril de petróleo, porque senão não tem sentido ter base em alguns países para poder ter a tranquilidade do transporte do óleo. Então, eu não acho que... Estou muito otimista que mês de maio vai passar de 40 dólares o barril. Senhor presidente, eu concordo com Vossa Excelência que há essa opção, concordo com Vossa Excelência. Mas, na média do ano, ninguém pode assegurar como é que isso fechará. A última previsão que eu vi, eu só mandou o zap e eu vi, 31,76. Agora está 7,8. 7,8. A média do ano, eu já vi previsões que pode fechar 35. Mas eu queria dizer que, apesar da gente se alegrar com isso, o barril, no início do ano, a nossa previsão no orçamento de 20 era de um barril de 60 dólares. Então, mesmo que a gente feche no ano a 40, o que seria fantástico, nós estaremos fechando 20 dólares a menos da cotação que a gente prevê. Mas, em compensação, tem o preço do câmbio, né? Que está 5 e alguma coisa. Mas eu acho que acima de 35, 40, eu acho que viabiliza e a gente não perde. Vai perder mês de parte, março e abril. E isso também é fruto, Luiz, só para completar, eu não vou te incomodar mais, de que alguns países já começaram a reabrir a sua economia. A exemplo da China, próprio americano, alguns estados como a Califórnia começam a circular pessoas. Então isso, infelizmente no Brasil, nós deveríamos estar agora no maior afastamento social nesse instante, porque dizem que os especialistas que vai até a primeira quinzena de maio, aqui o pico. Então, aqui também alguns estados importantes, em termos de em torno de 50% da população,
já circulando, então isso também já começa a consumir e é isso que vai também dar um gás para o preço do petróleo. Mas, senhor presidente, o senhor tem razão. Tanto é que no início, há um mês atrás, os primeiros observadores definiu que a perda ia ser de 50%. Isso é, de 14 bi nós iríamos perder 7. Depois, eu mesmo cheguei a levantar essa hipótese, uma perda de 40%. Na última projeção que eu fiz, uma perda de 31%, isto é, 4 bilhões. Tomara que a cada mês a gente reduza o limite dessa perda. Mas hoje ainda está na ordem de 4 bilhões de reais. Mas eu estou falando sobre o barril porque também tem as perdas do ICMS. As perdas do ICMS, o setor que está bombando é o setor da internet, que felizmente, senhor presidente, nós aprovamos uma nova legislação, tem mais ou menos um mês, só de lembrar, por isso que faltou esse projeto de lei, porque é o único movimento que pode gerar um ICMS melhor por causa da corrida insistentemente da população aos supermercados, já que está todo mundo em casa, e às farmácias, porque as lojas de rua estão praticamente encerradas, fechadas. E volto a dizer, isso ainda vai demorar mais tempo. Mas, continuando nessa análise, então, o Covid hoje também ataca cada vez mais a nossa periferia. A deputada Lucinha tem ficado aí num sistema de tristeza a cada dia, porque as mortes em Campo Grande já se emparelharam com as mortes de Copacabana, que é a região da nossa cidade onde tem a população idosa mais efetiva. E isso vai tender também a nossa Baixada Fluminense. É inexorável que isso aconteça. Então, tem essa crise social imensa, das pessoas em filas enormes se contaminando para poder ter acesso a R$600, né? As filas da Caixa Econômica Federal. E se não fosse todas essas crises que nos entristecem, toda semana o presidente da República ameaça o país com um golpe militar, desculpe, e dá a entender que os militares estão do lado dele. Foi assim domingo passado, foi assim domingo retrasado. E a coisa mais agradável que eu li sobre isso foi um manifesto produzido pelo ministro da Defesa, que eu li ontem na Globo News, foi mostrado à íntegra, dizendo que as 3 Forças Armadas são defensoras do Estado brasileiro e da democracia. Por via de consequência, não são seguidoras de governo. Então, senhor presidente, é um clima muito difícil, porque você tem que viver uma crise política e institucional semanal, no meio de uma crise econômica financeira e numa pandemia que mata sem parar, é o pior dos mundos. A gente tem trabalhado aqui na Assembleia de uma forma frenética, porque o senhor mesmo colocou aí, eu não sabia esse número, só sobre Covid tem 537 projetos de lei. Na CCJ, a gente não para de dar parecer. Só na sessão passada foram 80. A cada semana, o senhor pauta, em média, 8 a 10 projetos de leis. E todos recebem também, em média, mais de 10, 12 emendas. O que dá ao deputado Márcio Pacheco e sua assessoria um trabalho frenético, porque não é fácil preparar
substitutivo, analisando emenda por emenda e sabendo que qualquer que seja o substitutivo, na maioria das vezes, vai desagradar uma boa parte. E, na maioria das vezes, a gente não vê que esse nosso esforço esteja de fato modificando, ou esteja modificando muito pouco dentro desse quadro vigente. Por isso que esses 5 milhões que Vossa Excelência está passando para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que vai votar a conclusão disso na quarta-feira, segundo o senhor anunciou, nos dá um alento que é para produzir respiradores, que é um dos grandes gargalos que a nossa indústria nacional não se preparou para fazê-los, principalmente se for esse preço que foi levantado pelo deputado Carlos Augusto, na ordem de 5 mil reais, não é isso? 5 mil, que a gente está falando desde o início. Então, seria uma coisa absolutamente fantástica, porque serviria para o Rio de Janeiro, mas podia servir para todas as unidades da federação. Em Manaus também a situação está absolutamente crítica. Então, nós estamos vivendo um quadro muito difícil. Temos que ser resistentes e equilibrados para sobreviver a esse momento, para vislumbrarmos saída do outro lado. E para terminar, senhor, queria endossar aqui as palavras do deputado Rodrigo Amorim. Eu fui voto vencido hoje na Comissão de Orçamento, foi 5-2, porque eu votei favorável, com ressalva, a nossa LDO. Mas eu queria que tivesse um anexo que demonstrasse, né, de forma detalhada tudo o que está se perdendo em 20, principalmente o que está se postergando, e será passado para o orçamento de 21. Porque a LDO, como foi feita antes do auge dessa crise, não abordou essas questões. Porque isso fica gerando sempre muitas dúvidas, né, de o que se conseguiu avançar, o que não se conseguiu, né? Então, essa questão foi levantada aos 3 secretários que lá estiveram. O secretário de Fazenda, ao Gabinete Civil e também ao subsecretário de Planejamento. Então, senhor presidente, quero encerrar aqui, né, mas com a alma doída por tantos problemas que nós temos vivido e tantas perdas consecutivas.